Sejam bem-vindos a esta reunião solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao Senhor General de Exército Arthur Costa Moura, conforme Decreto Legislativo número 868 de 2018, de autoria da Comissão Executiva da Câmara Municipal do Recife. Convidamos o vereador Carlos Gueiros, primeiro vice-presidente desta Casa, designado pelo presidente, o vereador Eduardo Marques, para que tome lugar à mesa e presida esta reunião solene. Convidamos também para compor a mesa o excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiros, que já se encontra, o excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente desta Casa Legislativa, o excelentíssimo senhor general de Exército Marco Antônio Freire Gomes, comandante militar do Nordeste, o excelentíssimo senhor coronel da Polícia Militar, Eduardo Pereira, chefe de Estado da Casa Militar, neste ato, representando o governador do Estado de Pernambuco, o excelentíssimo senhor Paulo Câmara. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Manuel Erhard, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Convidamos também para compor a mesa o excelentíssimo senhor brigadeiro do ar, Valcir Josué de Castilho Araújo, comandante do 2º Comando Aéreo Regional. Senhor presidente Carlos Gueiros, a mesa desta solenidade está composta. Sob a proteção de Deus, o Senhor da vida, dou por iniciada essa sessão solene que se destina à entrega do título de cidadão que foi outorgado a Sua Excelência, o General de Exército Arthur Costa Moura, como foi dito pelo cerimonial. Agora, nesse momento, feita a composição da mesa, eu queria nomear uma comitiva composta dos nossos companheiros vereadores Hélio Guabiraba e Renato Antunes, que estão presentes no momento, para que possam introduzir neste recinto Sua Excelência, o General, nosso homenageado.
Convidamos a todos os presentes que possam ficar de pé, em sinal de respeito, para ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro, executado pela Banda do Comando Militar do Nordeste. Registramos a presença do senhor general de brigada Heber Garcia Portela, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste, do senhor Lamartine Holanda Júnior, cônsul-geral da Albânia, do senhor capitão dos portos Maurício Bravo, comandante da Capitania dos Portos, do senhor Luciano Cavalcante Batista, consultor jurídico da União em Pernambuco, do senhor coronel Basílio Barbosa Maciel, representando o Comando-Geral da Polícia Militar em Pernambuco, do senhor general Duizite Brito, comandante da 7ª Região Militar, do senhor general Severino Ramos de Oliveira, general da Reserva, senhor general Gomes de Mato, assessor especial do comandante militar do Nordeste, e do senhor José Américo Lopes Góes, diretor operacional da Folha de Pernambuco, neste ato representando o presidente da Folha de Pernambuco, o senhor Eduardo Monteiro. A presidência da mesa é do vereador Carlos Gueiros, primeiro vice-presidente desta casa,
Ele dará continuidade a esta cerimônia. Com licença, boa tarde. Neste momento, agradecendo ao cerimonial, eu quero fazer um agradecimento e um registro especial ao presidente deste poder, vereador Eduardo Marques, pela gentileza e o gesto e a honra que ele me dá em presidir esta sessão solene, que para mim tem significado muito especial. Dito isto, eu solicito a ele, o nosso presidente do Poder Legislativo Municipal do Recife, que em nome de todos os vereadores e deste poder, ele use a tribuna e faça a saudação ao nosso homenageado. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiros, primeiro vice-presidente desta Casa Legislativa e presidente desta reunião solene, vereador que tenho a honra de, ao longo de 7 mandatos de vereador da cidade do Recife, sentar-me ao seu lado e ver um homem completamente dedicado ao povo da cidade do Recife, à nossa cidade e, principalmente, o homem cuja honestidade é, sem dúvida, ilibada. Vossa Excelência é digno de todos os nossos aplausos, presidente Carlos Gueiros. Excelentíssimo senhor general de Exército Arthur Costa Moura, nosso homenageado. Excelentíssimo senhor general de Exército Marco Antônio Freire Gomes, comandante militar do Nordeste. Excelentíssimo senhor coronel da Polícia Militar, chefe do Estado da Casa Militar, e neste ato, representando o governador do Estado de Pernambuco, excelentíssimo senhor Paulo Câmara, o coronel Eduardo Pereira, o excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Manuel Erhardt, excelentíssimo senhor brigadeiro do ar Valci Josué de Castilho Araújo, comandante do 2º Comando Aéreo Regional. Minhas senhoras e meus senhores, a Câmara Municipal do Recife, nessa tarde, tem a honra de homenagear o ilustre brasileiro, general de Exército Arthur Costa Moura, ex-comandante do Comando Militar do Nordeste, por sua significativa contribuição nas diversas ações realizadas para o desenvolvimento da nossa cidade, bem como pelas atenções por ele dispensadas a este poder municipal no desempenho do seu comando. O general Arthur Costa Moura assumiu o Comando Militar do Nordeste no período de 18 de agosto de 2016 a 20 de agosto de 2018, prestando relevantes serviços à cidade do Recife, com impactos sociais deveras positivos no cotidiano do nosso povo. É filho do senhor Manuel da Silva Moura e da senhora Noélia Costa Moura, nascido em 31 de maio de 1956, na cidade de Jequié, interior da Bahia, município localizado a 365 quilômetros da capital Salvador. Casado com a senhora Cláudia, possui as filhas Flávia e Adriana, e é torcedor do Bahia. Ainda jovem, iniciou sua formação instrucional no Colégio Militar de Salvador, revelando desde cedo que o espírito militar já norteava a sua vida. Incorporou-se às fileiras do Exército Brasileiro em 1975, graduando-se 4 anos depois, como aspirante da arma de infantaria pela Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN. Logo após a conclusão do curso da AMAN, o general Moura participou ativamente da segurança do Papa João Paulo II, por ocasião da visita do Pontífice à Bahia. Ao longo de sua brilhante carreira, realizou os seguintes cursos militares: Operação na Selva, aperfeiçoamento de oficiais, Comando e Estado-Maior e Política e Estratégia e Alta Administração do Exército,
Possui ainda cursos de pós-graduação na área de assessoria parlamentar, processo legislativo e relações executivo-legislativo, e de ciência política pela Universidade de Brasília, além do MBA executivo pela Fundação Getúlio Vargas. Durante a vida militar, exerceu atribuições de instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais. Ocupou destacadas funções como chefe da Divisão Administrativa do Gabinete de Planejamento e Gestão do Departamento Geral do Pessoal, adjunto da Assessoria Parlamentar e chefe da Assessoria de Assuntos Institucionais do Gabinete do Comandante do Exército, sendo assim assistente do comandante dele. Comandou o 19º Batalhão de Caçadores, Batalhão Pirajá, situado na cidade de Salvador, nos anos de 2001 e 2003, como oficial general. Comandou também a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, Brigada Príncipe da Beira, em Porto Velho, Rondônia. Foi secretário-geral do Exército em Brasília, Distrito Federal, e comandou a 6ª Região Militar do Exército, Região Marechal Cantuária, em Salvador. No exterior, foi adjunto da Cooperação Militar Brasileira no Paraguai. No Comando Militar do Nordeste, destacamos a participação ativa do general Moura na Operação Leão do Norte, na região metropolitana do Recife, no período de 9 de dezembro de 2016 a 3 de janeiro de 2017, envolvendo tropas de 22 organizações militares do Comando Militar do Nordeste, tendo por objetivo realizar atividades de garantia da lei e da ordem. Nesse período, a Força-Tarefa realizou operações tipo polícia, como patrulhamento ostensivo, revista de pessoal e veículos e prisões em flagrante delito. Outras importantes ações subsidiárias, sob seu comando, foram realizadas em nosso estado, como a Operação Carro-Pipa, para mitigar os efeitos da seca nas comunidades interioranas. Só em Pernambuco, mais de 620 mil pessoas são diretamente beneficiadas em 118 municípios. Quero destacar que as ações de perfuração e disponibilização de poços artesianos, realizados nas regiões do semiárido, contribuíram e vêm contribuindo sobremaneira para atenuar o sofrimento dos nossos irmãos pernambucanos. A operação desenvolvida segundo o Comando Militar do Nordeste vem alterando positivamente a realidade daqueles que realmente necessitam da água potável e sentem na pele a estiagem prolongada no semiárido brasileiro. Conjuntamente, na gestão do homenageado, realizaram-se obras de cooperação, como a do projeto de integração do Rio São Francisco, a construção das BRs, aeroportos, rodovias, pontes e viadutos. Em apoio à Defesa Civil do Estado, teve participação ativa na Operação Enchente em 2017, desencadeada devido às fortes chuvas que devastaram diversos municípios da Mata Sul, com destaque para a instalação e operação de módulos do Hospital de Campanha do CMNE, passando a funcionar nas regiões mais atingidas pelas enchentes, os municípios de Rio Formoso e Palmares. Atualmente, o general homenageado ocupa o cargo de chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército, com atribuições em Brasília. Possui as seguintes condecorações: Medalha da Ordem do Mérito Militar, grau Gran Cruz; Medalha da Ordem do Mérito Naval, grau Grande Oficial; Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico, grau Grande Oficial; Medalha da Ordem do Mérito José Joaquim da Silva Xavier; Ordem do Mérito da Polícia Militar de Brasília; Ordem do Mérito do Ministério Público de Rondônia, grau Gran Cruz; Ordem do Mérito Marechal Rondon, grau Comendador; Comenda Governador Jorge Teixeira de Oliveira, Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia; Ordem do Mérito Policial Militar, da Polícia Militar do Estado da Bahia; Medalha Imperador Dom Pedro II, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia; Medalha do Mérito Forte Príncipe da Beira, Polícia Militar do Estado de Rondônia; Medalha do Mérito Marechal Argolo, Visconde de Itaparica, da Polícia Militar do Estado da Bahia; Medalha do Mérito Polícia Militar do Governo do Estado de Pernambuco; Medalha do Mérito Bombeiro Militar, também do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco; Medalha de Honra do Exército da República do Paraguai; títulos de cidadão sergipano, paraibano e soteropolitano. Por tudo isso,
a Comissão Executiva da Câmara Municipal do Recife apresentou o projeto de decreto legislativo número 27/2018, o qual foi aprovado à unanimidade e transformado no decreto legislativo número 868/2018, possibilitando-nos realizar esta justa homenagem, reconhecendo o seu trabalho por todos esses anos de luta, dedicação e presteza em prol do nosso povo. Portanto, é justo e oportuno que este Poder Legislativo preste homenagem ao General de Exército Arthur da Costa Moura, com a concessão desta honraria, outorgando-lhe o título de cidadão do Recife. Finalizo em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal do Recife, parabenizando o homenageado agora como cidadão recifense, por todos os bons feitos realizados em sua vida militar. Parabenizo também seus familiares, amigos e parentes aqui presentes. E não posso, General Moura, encerrar essas breves palavras e tão ricas palavras que todos nós ouvimos sobre um homem dedicado ao povo, dedicado ao Exército, um homem bom, um homem honesto, um homem decente. Eu não posso de maneira alguma encerrar essas palavras sem citar mais uma vez nesta tribuna, nesta mesa da Câmara Municipal do Recife, alguns dos versículos mais lindos da Palavra de Deus, uma bênção, e que desejo que Deus derrame essa bênção em sua vida, na vida de toda a sua família, seus amigos, de todo o Exército brasileiro, de todas as Forças Armadas. Diz a Bíblia no capítulo 6 do livro de Números, nos versículos 24, 25 e 26, diz a Bíblia que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Parabéns, General. Parabéns, Recife. Eu queria, neste instante, anunciando a presença do desembargador Agenor Ferreira de Lima, que é vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado e que representa neste ato aquele tribunal, que ele tomasse assento à mesa, conosco fizesse a composição. Queria também citar a presença do general de divisão, o general Aguiar, e do vereador André Regis. Muito obrigado, vereador, pela sua presença. Queria comunicar ao ilustre homenageado que chegou a esta Casa Legislativa correspondência do excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife, doutor Geraldo Júlio, do excelentíssimo senhor coronel comandante-geral da Polícia Militar, Vanildo Neves Maranhão Neto, do coronel subcomandante André Pessoa Cavalcante e do desembargador presidente do TRE, e telegrama do desembargador Cândido Saraiva de Moraes. Esses serão entregues a Vossa Excelência ao final, para que Vossa Excelência os leve. Mas agora, dando sequência aos trabalhos, eu queria solicitar ao nosso presidente que fizesse a entrega ao nosso homenageado do título de cidadão que lhe foi outorgado por esta casa com a respectiva medalha.
materializado neste diploma e nessa medalha o reconhecimento do povo do Recife. Coloco a tribuna à disposição do mais novo cidadão recifense, aquele que nos honra em ter como um dos nossos, para que ele faça uso e faça as suas colocações. Fique à vontade. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiro, primeiro vice-presidente desta Casa Legislativa e presidente desta sessão solene. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente desta Casa. Excelentíssimo senhor general de Exército Marco Antônio Freire Gomes, meu amigo, companheiro das armas, comandante militar do Nordeste. Excelentíssimo senhor coronel da Polícia Militar Eduardo Pereira, chefe da Casa Militar, que representa o excelentíssimo senhor governador do Estado. Excelentíssimo senhor desembargador Manuel Errá, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região Militar. Excelentíssimo senhor desembargador Agenor Ferreira de Lima, vice-presidente do TRE de Pernambuco, neste ato representando o presidente. Excelentíssimo senhor brigadeiro do ar Valci Josué de Castilho Araújo, comandante do 2º Comando Aéreo Regional e do SINDACTA. Capitão de Mar e Guerra Bravo, comandante da Capitania dos Portos, senhores oficiais generais, senhores oficiais, praças, e um registro especial para meus colegas de turma da Academia Militar das Agulhas Negras, turma Marechal Dutra, Coronel Josemar, Antônio e Laquis, que aqui se fazem presentes. Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiro, aspirante da reserva da Arma de Artilharia, da turma de 1962, do Centro de Preparação de Oficiais do Recife, autor da proposta do projeto de decreto legislativo que foi acolhida pela Comissão Executiva para a concessão do título de cidadão do Recife e aos ilustres membros da Câmara de Vereadores do Recife pela sua aprovação. Agradeço ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente desta Casa, pelas palavras extremamente gentis que utilizou ao saudar este agraciado, que muito me sensibilizaram e as quais acolho como mais uma prova da amizade e da atenção que os membros da Casa José Mariano Cordeiro da Cunha têm com o Exército Brasileiro, em particular com o Comando Militar do Nordeste e seus integrantes. Registro que, ao ler um pouco da vida de José Mariano, conheci os motivos que os levaram, os integrantes desta Casa Legislativa, a homenageá-lo como patrono da Câmara Municipal do Recife. Colega de Joaquim Nabuco, na Faculdade de Direito, tornou-se, ao lado de sua esposa, uma defensora da abolição, não medindo esforço e expondo sua própria integridade física para defender a libertação dos escravos. Deputado constituinte em 1890, prefeito do Recife em 1891 e um republicano convicto. José Mariano é um brasileiro que serve de referência para todos os brasileiros e, em particular, aqueles que têm o privilégio de nascer no Recife e em Pernambuco. Tenho que tomar muito cuidado, pois aqui estou para agradecer este título que me foi concedido e não posso me emocionar em excesso. Ficar emocionado em um evento desta natureza é compreensível, principalmente por este homenageado, que possui laços antigos com esta cidade e que se consolidaram quando aqui comandei o Comando Militar do Nordeste. O recebimento do título de cidadão do Recife me faz relembrar o período em que integrei a assessoria parlamentar do Comando do Exército, junto ao Congresso Nacional, nos anos de 1995 a 98 e nos anos de 2005 e 2006. Naquelas oportunidades, conheci de perto as atividades do Congresso Nacional e passei a valorizar ainda mais a importância do Poder Legislativo para que tenhamos um país que desejamos e sonhamos. A concessão deste título me proporciona voltar ao Recife muito antes do que eu imaginava acontecer e me faz retornar no tempo e recordar momentos especiais de minha vida pessoal e profissional e também
recordar o surgimento e a presença do Exército Brasileiro no Nordeste. Vou me permitir compartilhar com todos, espero em breves palavras, este retorno no tempo. Estive pela primeira vez no Recife nos anos de 1962 ou 63. Meus pais realizaram uma viagem de férias e a cidade escolhida foi Recife. Saímos de Jequié, Bahia, cidade onde nasci, em uma rural bege e branca, desbravando um mundo novo e fascinante para um garoto de 7 anos. Pouco me lembro dos dias que aqui passei. Minhas lembranças se resumem à chegada à noite à cidade e à dificuldade de encontrar o Hotel São Domingos. As pontes, os rios e a beleza das luzes da cidade, vista de um andar alto do hotel, permanecem até hoje em minha memória. Foi a primeira viagem que realizei fora do meu estado natal. Em agosto de 16, assumi o Comando Militar do Nordeste, que tem em sua área de responsabilidades 8 estados do nosso Nordeste, dentre eles o estado de Pernambuco. Foi para mim a realização profissional no seu mais alto nível, comandar um comando militar de área na região em que nasci e na qual tive o primeiro contato com o Exército Brasileiro ao cursar o Colégio Militar de Salvador no período 68-74. O Exército nasceu no Nordeste brasileiro, nos Montes Guararapes, como consequência da decisão daqueles que aqui viviam de se unirem para expulsarem os invasores holandeses. Decisão que parecia impossível de ser concretizada, haja vista que a Holanda é uma potência mundial e possuía tropas no Brasil com elevado nível de adestramento e com experiência de combate. A vitória foi nossa e, do meu ponto de vista, dentre as inúmeras contribuições que podemos levantar, considero a manutenção da unidade nacional e da integridade territorial como as mais importantes e que serve de exemplo para todos os países e motivo de estudo e pesquisa por aqueles que buscam entender o contraste da existência de um país com dimensões continentais, enquanto, no seu entorno, a fragmentação dos países de língua espanhola é uma realidade. Ao longo de sua existência, o Exército se fez presente nos momentos mais importantes de nossa história e em todos os quadrantes do território nacional, sempre voltado para o cumprimento de sua missão constitucional. No Brasil colônia, defendeu o território nacional de invasões que partiam do mar e construiu e ocupou fortificações para marcar a presença da coroa portuguesa ao longo das mais distantes fronteiras terrestres. Na independência, o Exército se posicionou a favor de um país soberano, consciente da importância dos brasileiros decidirem e conduzirem o destino da terra onde viviam. Nosso maior soldado, o Duque de Caxias, teve seu batismo de fogo nas lutas contra os portugueses, que tentavam permanecer na Bahia após o 7 de setembro de 1822. Caxias, com sua liderança, pacificou as rebeliões internas e conduziu as tropas do Brasil, Argentina e Uruguai à vitória na Guerra da Tríplice Aliança. Entre os muitos atributos que ornam sua personalidade, sem dúvida, uma das mais representativas foi a iniciativa de, após as vitórias, estender a mão amiga, conciliadora aos vencidos, na busca da união e da superação das divergências que os levaram a buscar as armas como única solução. Na proclamação da República, mais uma vez, o Exército esteve ao lado da população no propósito de termos uma forma de governo mais representativa e mais adequada a um país jovem e sem tradição monárquica. A jovem República passou por períodos turbulentos no século XX e sempre contou com o Exército nos momentos mais críticos, com destaque para aqueles no quais a ameaça à democracia, a liberdade e o direito de conduzir o nosso destino se fizeram presentes. Não ficamos restritos ao nosso continente. Quando a ameaça à democracia se tornou uma realidade mundial, com o surgimento do nazifascismo, fomos o único país sul-americano que se fez presente no teatro de operações europeu. Chegamos com a dúvida de outros exércitos da nossa capacidade de cumprir as missões a nós destinadas. Foram 25 mil homens e mulheres que se deslocaram para a Itália e que conquistaram, em combate, o respeito de soldados aliados e inimigos. A conquista do respeito e da admiração da população italiana, até os dias de hoje, é uma realidade e que só que conseguimos aquilatar a sua real dimensão, visitando as cidades nas quais a Força Expedicionária Brasileira combateu. Nos dias atuais, existe a percepção de todos os brasileiros
de que a maior ameaça ao Brasil e aos seus filhos é a crise da segurança pública. As Forças Armadas não escolhem missão. Ao longo dos últimos 30 anos, participamos de 117 operações de garantia da lei e da ordem, 31 delas na área do Comando Militar do Nordeste. Operações previstas na nossa lei maior, a Constituição Federal, e por determinação do Comandante Supremo das Forças Armadas, o Presidente da República. Um novo desafio se apresenta nos dias atuais. Todos os esforços e capacidade do Exército estão voltados com prioridade para os estados do Rio de Janeiro, na intervenção federal, e de Roraima, na operação acolhida na grave crise imigratória de cidadãos venezuelanos. Ressalto que o Exército é parte da superação dos graves problemas, que as soluções serão alcançadas com a participação de todos, instituições e pessoas, envolvidas direta ou indiretamente, e que bem avaliam a dimensão do desafio que lhes foi apresentado, e que estão decididas a se dedicar de corpo e alma à missão que lhes foi confiada. Nos dias atuais, vivemos momentos de intensos debates, como consequência do pleito eleitoral, momento máximo no Estado democrático de direito, no qual todos são iguais, independente de sua origem, classe social, profissão e riqueza. Cada brasileiro tem direito ao voto de acordo com a legislação e, conscientemente, escolhe aquele que deve ocupar os cargos nos poderes legislativo e executivo. Uma nova etapa no nosso Brasil descortina. Todos nós, brasileiros, temos que ter a consciência da importância de estarmos juntos para construirmos um país que desejamos e sonhamos para os nossos filhos, e que sejamos lembrados no futuro pelo legado que construímos. O Comando Militar do Nordeste, desde a sua criação, promove uma profícua e fraterna relação entre o Exército e o povo nordestino, em particular com aqueles que vivem aqui no Recife. A história do CMN remonta à Zona Militar do Norte, criada em 1946, que abrangia o Nordeste brasileiro e toda a região amazônica. Essa articulação estratégica da Força Terrestre, à época, reconheceu a importância adquirida pelo saliente nordestino durante a Segunda Guerra Mundial. Ciente de suas responsabilidades e de acordo com as diretrizes emanadas do comandante do Exército, o CMN atua em benefício dos brasileiros nordestinos em duas frentes de atuação: o braço forte e a mão amiga, como bem foi colocado pelo nosso presidente desta casa. O braço forte está sempre pronto a defender o nosso Brasil e proteger a nossa população, mantendo-se sempre vigilante e preparado para o emprego. Cabe ressaltar que, além da participação nas ações no Brasil, o soldado do Nordeste também contribuiu com destaque para a manutenção da paz em outros países, integrando contingentes sob a égide da ONU, em Angola, no Timor-Leste e no Haiti, muito bem representando o Exército e a nação brasileira. A mão amiga do CMN contribui para o progresso regional, estando sempre pronta a apoiar e atender a nossa população quando se fizer necessário. Dentre elas, as ações, se destaca, sem sombra de dúvida, a Operação Carro-Pipa. Estivemos em apoio à Justiça Eleitoral. O CMN realizou as garantias da votação e apuração, contribuindo para que o exercício do voto transcorresse sempre em clima de tranquilidade e permitindo ao eleitor exercer o direito de escolher os seus representantes. Este é um muito pequeno resumo das ações do braço forte da mão amiga do EB, Exército Brasileiro, no Brasil e no Nordeste. Aspecto que destaco, sempre que tenho oportunidade, é o excepcional relacionamento entre o Exército Brasileiro e o Estado de Pernambuco, e, em particular, a cidade do Recife. Não somente o relacionamento entre as instituições, mas, principalmente, a maneira amiga e acolhedora com que os militares e suas famílias são tratadas e recebidas. Este relacionamento se traduz em um crescente número de militares que, após concluir seu período no serviço ativo, escolhem a cidade do Recife para fixar residência. Considero esta homenagem, com que hoje sou distinguido, uma homenagem ao Exército Brasileiro, ao Comando Militar do Nordeste e às organizações militares do Exército em Pernambuco, e aos seus integrantes, militares e servidores civis, de hoje e de ontem. Com todos eles, em particular, com aqueles com que tive o privilégio de servir, compartilho este momento especial do recebimento do título de cidadão do Recife.
não posso deixar de caracterizar e prestar minha continência aos excelentíssimos senhores vereadores Carlos Gueiro, Rogério de Luca, Renato Antunes e Rodrigo Coutinho, oficiais da reserva do Exército de Caxias. Não posso também deixar de registrar a presença dos oficiais generais, General Ramos, General Aguiar, General Gomes de Matos, o cônsul Lamartine, que se faz presente, participando, representante maior do consulado na cidade do Recife, e dos meus colegas e amigos da turma Marechal Dutra. Vou me permitir, presidente, também quebrar uma promessa. Eu não iria falar de futebol. Ontem eu vi no mesmo voo com o doutor Luciano, que eu registro e agradeço e apresento. E ao olhar o símbolo da AGU e o símbolo do esporte, eu fiquei em silêncio, mas ele provocou e eu tive que conversar. O senhor também, no dia de hoje, levantou a bola. E eu permito recordar, talvez, o primeiro contato que nós tivemos. Nós tínhamos um evento aqui e o senhor, ao chegar, comentou que tinha passado uma noite, entre aspas, sofrida, porque tinha ido à Bahia assistir o jogo Bahia Esporte e teve problema e pernoitou nos bancos do aeroporto e chegou cansado aqui. E a conversa foi eu calado, mas o senhor me perguntou qual era o meu time. E eu não posso mentir com a transgressão das mais graves para o militar mentir. Eu tive a obrigação de dizer que era a Bahia. Então, quebramos nossa promessa de não falar de futebol. Tá? Mas muito obrigado. Eu quero registrar a atenção particular do senhor, do nosso vice-presidente Carlos Guedes e todos os integrantes da casa, não somente os vereadores, mas também a parte de apoio dos servidores que aqui tem, pelo apreço e atenção com que distinguiram os integrantes do CMNE em todas as oportunidades em que tivemos contato. Foi realmente um contato institucional e, posso dizer, pessoal, que eu guardarei na minha memória com muito boas recordações. Agradeço a presença neste evento das senhoras e dos senhores, que, com absoluta certeza, o tornou mais significativo. Por fim, reitero minha alegria de retornar ao berço da nacionalidade brasileira e os meus agradecimentos de, nesta data, receber o título de cidadão do Recife. Muito obrigado. Pátria! Minhas senhoras, meus senhores, nós estamos chegando ao fim dessa solenidade. Eu aprendi no Exército que a gente tem que cumprir ordem do superior. Agora essa daqui eu não vou cumprir, não. Está me falando que eu teria que dizer que esse título também faz parte da obrigação dele ser daquele time que o senhor falou aí. Daquele time. Mas isso é bom para que a gente quebre, né, a tensão de alguns momentos. Faz parte exatamente de uma sessão como essa, que ela, apesar de ter o nome de solene, mas ela é também uma sessão que busca colocar o nosso interior ao conhecimento de todos que aqui vêm. E eu, então, encerrando, tenho que, ao agradecer a presença de todos que aqui estão, de todas as autoridades, porque essa casa, nesta tarde, ela não é só um poder legislativo municipal, ela passa a ser um poder judiciário, ela é um poder militar, dado a grande presença, né, das autoridades que aqui estão. Mas eu me permito voltar ao início, nas minhas primeiras palavras, quando eu agradeci ao presidente a oportunidade de dirigir esta sessão, porque ela tinha significado especial para mim e o tem. E todas as vezes que eu vejo, general, jovens aqui, tenentes, capitães, né? E por que não os coronéis, que são jovens diante do meu tempo,
Eu tenho que dizer daquilo que aconteceu no passado, o que é que eu guardo de Forças Armadas e principalmente do nosso Exército Brasileiro. Em 1964, eu estava fazendo meu estágio de aspirante, lá no nosso glorioso RO, e coincidiu que foi a época da Revolução, foi o mês de março, entrou por abril, participei daquele movimento com as minhas preocupações por conta de um aspireba, como chamavam, não é? Conhecedor de pouca coisa ainda, recém-saído de um curso de formação, mas muitas lições ficaram. E depois, a maior lição foi exatamente quando Recife foi vítima de uma grande cheia que quase que destrói a nossa cidade, em 1966. O Recife foi tomado. E o caos foi muito grande aqui. E eu morava na Estrada dos Remédios. Quem conhece a Estrada dos Remédios sabe que naquela época era a área mais atingida e ali deu apenas 1 metro e pouco de água na rua e nas casas, etc. Eu ainda consegui sair num bote com a mulher e 2 filhos. Tranquei a casa, saí e consegui chegar no meio do caminho. E passei uma noite no telhado de uma das casas. Quando a água no dia seguinte cedeu, nós procuramos sair dali para o nosso abrigo e quando voltei a nossa casa estava totalmente destruída. Não tinha nada. Nada, móvel nenhum, fogão, o bujão de gás estava no outro canto, dentro de casa tinha cobra, tinha tudo que era. E eu botei as mãos para os céus e disse, e agora, o que é que eu vou fazer? A fábrica, que eu era o gerente da fábrica, era lá na Estrada do Remédio, acabou-se. A água deu 1,5 metro lá dentro. Se a fábrica acabou-se, acabou-se o meu emprego. E logo depois, então, eu recebo uma convocação do Exército para fazer um estágio. E aí foi a minha salvação. Lá vou eu novamente para o RO, e ali eu passei 2 anos como segundo-tenente, que já estava promovido, depois do estágio sai a promoção automática, e eu como segundo-tenente, passei lá meus 2 anos, comando do 4º Exército era do general Souza Aguiar, 7ª região era o general Rodrigo Otávio, era um general que não dormia, e que durante a noite ele passava vendo os quartéis quais eram os oficiais que estavam dormindo. E a gente ficava todo mundo de sobreaviso. Mas eu saí e aí tive o prazer de ouvir do meu comandante, na época coronel Everaldo de Oliveira Reis, que chegou a ser ministro do Exército, o apelo para que eu continuasse. E eu disse a ele, a minha situação era que eu tinha que voltar ao meio militar, ao meio civil, porque ali era temporário, eu não podia fazer carreira. Não, mas você pode ir até coronel, aqui que nós estamos aí numa luta aí para fazer um quadro especial aí. E eu digo, mas eu tenho, me permita, eu tenho... Ogreiros, você diz isso ao general comandante? Eu digo, coronel, se ele me permitir... Eu aprendi a chegar diante dele e pedir permissão. Se ele der, eu vou dizer. E ele me mandou aqui para o comando. E o general disse, o coronel me disse que você tinha algumas coisas para falar. Eu disse, não, eu não tenho nada para falar, general. Se o senhor me permitir, ele me perguntou por que é que eu vou embora e não fico tendo a oportunidade de ficar. E o que foi que você disse a ele? Eu disse que o meu meio era o meio civil. E que eu... estava vendo o senhor como general de exército, ele como coronel, e eu olhava assim para ver qual era o patrimônio material
que o senhor e ele têm para deixar para sua família. E eu não via. E eu não queria isso para minha família, eu saí do meio civil e eu queria voltar ao meio civil. Que coisa boa que você vai com esse pensamento para o meio civil. Talvez você tenha a oportunidade de expressar isso e fazer justiça a isso que você diz que não é justiça. Não tive essa oportunidade porque eu não fui a Brasília, mas eu tive a oportunidade de todas as vezes dizer isso. E dizer que na vida civil realmente eu tinha razão, Deus me protegeu, eu consegui me tornar um empresário, mas eu não fui em frente só com o empresário. Eu resolvi também ser vereador do Recife. Me ofereci ao povo para trabalhar por ele. E esse povo também, tanto quanto o Exército, foi bondoso comigo e que já durante 25 anos, né, me reconduz a essa casa juntamente com 2 queridos companheiros da mesma época, que são os vereadores Eduardo Marques, presidente desta casa, ilustre presidente, e o vereador Antônio Luiz Neto. Mas eu não quero cansá-los. Eu apenas quis dizer, general, que eu guardo profundo agradecimento ao que aprendi ali no Exército, em termos de disciplina, de honestidade, de cumprimento do dever, de tantas coisas que aqui dizem que eu sou Caxias aqui na casa, eu sou regimentalista. Talvez eu esteja exercitando algumas coisas que eu aprendi lá, de que ordens são ordens e a gente tem que cumprir. Né? Regimento é regimento, a gente tem que cumprir, porque a ordem é a ordem da nossa bandeira e é o pré-requisito do progresso. Então eu já estou cansando. Quero mais uma vez agradecer a todos e o meu agradecimento especial ao presidente Eduardo Marques, porque vai ficar registrado nos anais desta casa a nossa participação, presidindo essa bela reunião desta tarde. Então, me desculpando por ter sido um pouco prolixo no encerramento, eu quero, antes de convidar a todos que fiquem de pé, para que a gente encerre com o hino da cidade do Recife, que vai ser executado pela banda do Comando Militar do Nordeste, a quem nós agradecemos a participação, ao comandante, que, por sinal, o conheci aqui, mas já o conheço de longas datas, porque filho de quem é? Do Coronel Valdir, nosso amigo e companheiro, que ele sabe de tantos anos e daquela época, e que eu me referi aqui agora. Então, eu quero convidar os senhores para um coquetel que está sendo oferecido no Salão Nobre deste poder, lá no primeiro andar, pelo nosso homenageado. Então, antes de encerrar a sessão, quero que todos fiquem de pé e nós possamos ouvir, e aqueles que quiserem entoar o hino da cidade do Recife.
Está encerrada a sessão desta tarde. Os senhores vereadores ficam convocados para a próxima reunião, amanhã, às 9 horas da manhã, uma sessão solene.